A paz, Senhor, irmãos, tudo certo? Aqui quem está falando é o Arthur e hoje nós vamos gravar o vídeo de Lucas 13. Antes disso, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos, meu Deus, por mais de ver Senhor nos dá, Senhor, agradecemos, Senhor, pela tua paz, pela tua bênção em nossas vidas, meu Deus. Agora eu lhe pedir, meu Deus, que o Senhor nos abençoe com o teu Santo Espírito para que nós possamos entender tudo que está escrito aqui na tua palavra, Senhor. Vamos seu Filho amado Jesus, amém, amém e amém. Vamos lá. Mateus 13, o semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era tão funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em boa terra produziram na base de 100, de 60 e de 30 trigos por um. 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Por que Jesus usava parábolas? Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas para falar com as pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com as pessoas o que disse o profeta Isaías: Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus explica a parábola do semeador. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo, as ilusões das riquezas, sufocam a mensagem e as pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. O joio. Jesus contou a parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. Eles perguntaram: O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar o trigo também. Também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem enfeite para ser queimado. Depois colhem um trigo e ponham no meu depósito. A semente de mostarda. Jesus contou outra parábola e disse ao povo: O reino do céu é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia na sua terra. Ela é a maior de todas as sementes, mas quando cresce, ela é menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. O fermento. Jesus contou mais essa parábola para o povo.
O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Uso de parábolas. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo. Explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles os ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão as pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. A pérola. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. A rede. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada ao lago. No lago, ela apanha peixes de todos os tipos. E, quando está cheio, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Verdades novas e verdades velhas. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: De onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simeão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele, mas Jesus disse: Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Bem, basicamente essa foi a leitura do capítulo 13. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Qualquer dúvida é só mandar lá no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. Para encerrar, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos, meu Deus, por mais dias de vida ser nos dado, meu Deus. Agradecemos, Senhor, por tudo isso feito em nossas vidas. Agora vem lhe pedir, meu Deus, que o Senhor venha abençoar todos que estão ouvindo esta mensagem, Senhor. Que o seu Santo Espírito possa fazer morada no coração de cada um que está aqui ouvindo essa palavra, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém.